Olá, meu nome é Lucas Lobato e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula inaugural da nossa oficina de redação para o Enem. Essa aula ela vai ser ministrada por mim, Lucas, e pela professora Lorena Brilhante e possui como apoio o colégio de vocês, um oferecimento Joaquim Nogueira e em concordância com a UFC. E nós somos orientados pela professora de vocês, a professora Diane, certo? Então, antes da gente entrar para falar um pouco sobre os assuntos nessa aula inaugural, eu preciso explicar para vocês como é que essa oficina ela vai funcionar, como é que ela vai ser dividida, quantas aulas, como é que as atividades elas vão ser enviadas para a gente, como é que vocês vão fazer, as discussões e alguma coisinha mais específica, certo? Vamos lá. Então, nós temos a nossa apresentação geral da nossa oficina. Primeiro, os professores eles vão ficar intercalando as aulas. Tanto eu quanto a professora Lorena, nós vamos ficar revezando em quem que vai dar essas aulas. O primeiro sou eu, mas é a primeira aula inaugural. Já na segunda aula vai ser a professora Lorena. E na terceira aula sou eu que volto, ou seja, nós vamos ficar revezando de tanto eu quanto ela de um por um, ok? Segundamente, essa oficina ela vai funcionar por meio de videoaulas e atividades assíncronas. Então, toda semana, toda aula que vocês forem ter, vocês vão receber videoaulas e uma atividade é que vocês vão precisar desenvolver. Como nós estamos falando sobre uma oficina de redação, então essas atividades elas vão ter a ver com redação, com algum tema, que vocês vão precisar desenvolver ou uma introdução, uma conclusão, algum desenvolvimento, ou alguma coisa similar, certo? E nós vamos ter essa oficina dividida em 5 aulas. Essa é a primeira aula e mais 4, ou seja, vocês vão receber mais, além dessa, mais 4 videoaulas. Primeiramente, como nós não vamos ter tanto tempo assim, não vamos ter tantas aulas, tanto tempo para desenvolver muita coisa nessa oficina, nós vamos buscar os pontos que vocês possuem de maior dificuldade. Como assim? A partir das redações que vocês vão enviar para a gente vai ter uma ideia onde é que vocês possam ter pontos de prejuízo na hora que vocês estão formulando essas ideias de vocês. Então, a partir disso, nas próximas videoaulas, nós vamos tentar focar, dar ideias, estratégias de como é que vocês podem melhorar nesses pontos em específicos, certo? E, primeiramente, nessa primeira videoaula, nós vamos começar de maneira mais geral. Eu vou falar para vocês a estrutura da redação, que talvez vá ser coisas bem óbvias que vocês já saibam. Falar um pouco sobre as competências, como é que elas são divididas, de como é que os avaliadores eles trabalham essas competências, algumas dicas mais pontuais sobre os temas. E a partir da segunda videoaula, é que nós vamos seguir para pontos mais específicos, por exemplo, dicas para desenvolver uma introdução, como é que você pode argumentar no desenvolvimento, buscar fatos, ideias e pontos mais específicos, certo? Então, vamos lá? Então, nós temos que ter, primeiro, é uma coisa bem óbvia, mas é importante a gente saber sobre esse tópico, entender o que, é que significa esse tópico, que é qual é a redação utilizada no Enem. Talvez vocês vão pensar, Lucas, mas isso a gente já estuda há muito tempo, a gente já sabe o que é. Que é o quê? Uma redação é o texto dissertativo argumentativo. O que vocês precisam entender primeiro é o que é esse texto dissertativo argumentativo. Primeiro, o nome do texto já está falando. Vocês vão precisar argumentar sobre alguma coisa. Vocês vão precisar expor o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Ou seja, vocês, a partir das suas ideias, a partir de argumentos, a partir dos seus conhecimentos prévios, vocês vão tentar convencer o leitor a chegar onde vocês querem, entendeu? Eu quero que o leitor ele acredite nisso que eu estou falando, então eu vou usar argumentos para fazer isso. Ou então eu quero que o leitor discorde de um determinado ponto, que ele reavalie.
entendeu? Então, vocês vão argumentar para o leitor chegar nisso, ou seja, vocês vão expor suas ideias, seus princípios, assuntos, para chegar nesse seu ponto de vista, certo? E como é que você chega nisso? A partir de um tema. É uma coisa tão simples, né? Mas é a partir do tema. Na redação, vocês vão ter esse tema, e esse tema é importante que vocês saibam interpretar. Por quê? Porque esse tema, eles podem correr por vários caminhos. Mas, na redação do Enem, ele pede algo um pouco mais específico. Então, você tem que saber interpretar esse tema específico para saber o que é que os avaliadores eles querem, o que é que eles vão pedir de você, exigir de você. Então, vocês têm que entender, delimitar o que é que esse tema, a princípio, ele quer. E com isso, você pode se basear com os textos de apoio, porque os textos de apoio, ele vai dar para vocês essa ideia geral de que esse tema, de que você pode correr, caminhar, ligar esse tema, conectar suas ideias desse tema. Então, os textos de apoio eles são muito importantes, então vocês precisam ficar ligados neles para entender e não fugir do tema. Outra coisa muito importante são as palavras-chave, porque as palavras-chave vocês têm que saber identificar tanto no tema específico quanto nos textos de apoio, porque elas vão ajudar vocês a delimitar o que eu acabei de comentar, onde vocês precisam chegar nesse tema, certo? Por exemplo, nessa última redação do Enem, que ocorreu em janeiro, no mês passado, foi sobre saúde mental, certo? O estigma em torno da saúde mental, ou seja, as principais palavras-chave que você encontraria ali seria o estigma, ou seja, você teria que saber o significado de estigma e a saúde mental, certo? Então, você iria trabalhar, basicamente, as palavras-chave a partir dessas ideias centrais. E como é que você vai trabalhar essas ideias centrais? Bom, a partir dos seus conhecimentos prévios. Os conhecimentos prévios, vocês só vão saber falar quando vocês lerem. Então, vocês têm que ter um bom, como é que eu posso dizer? Um bom arsenal de leitura, tanto de livros, quanto de manchetes, jornais, como também no Twitter, né? Porque o Twitter possui várias informações que você pode ficar ligado o que está acontecendo atualmente, certo? Então, é sempre bom você sempre estar lendo notícias, abre o jornal, lê alguma coisa, até para você entender o que está acontecendo no mundo, certo? Porque geralmente o Enem, ele nem sempre, mas ele pode acontecer dele cobrar temas atuais, certo? Como aconteceu nas últimas provas, temas mais gerais, temas mais globais. Então, é bem importante vocês terem noção do que está acontecendo para vocês, como é que eu posso dizer, juntarem esse conhecimento para vocês utilizarem na prova, certo? Seguindo, nós temos a estrutura da redação. Isso aqui também é um ponto bastante óbvio, que vocês já devem saber, que vocês já devem entender, e muito, certo? Mas é importante também a gente ver isso nessa aula inaugural, só para a gente relembrar algumas coisas mais específicas, certo? Qual é a estrutura? Primeiro, nós temos a introdução. Essa introdução, o que é a introdução? Você vai iniciar a discussão. Você vai já buscar expor o seu ponto de vista. Como é que você vai desenvolver, como é que você vai levar o leitor para qual ponto, entendeu? E é a partir do desenvolvimento, que é o segundo ponto, que você vai defender o seu ponto de vista. Para você defender o seu ponto de vista, você vai usar argumentos, os seus argumentos, ou seja, você vai se utilizar dos seus conhecimentos prévios e fatos e o que você sabe sobre o assunto para convencer o leitor aonde você quer chegar. E
O terceiro ponto, que é a conclusão. A conclusão é aquela parte que você vai botar a sua proposta de intervenção. Então, é bem essa parte importante, porque você precisa explicar bem detalhadamente qual é a sua proposta de intervenção. Até porque essa proposta de intervenção, ela é um ponto específico das competências, que é a quinta competência, que é o que o avaliador ele vai requerer nisso. Então, é importante você saber trabalhar essa sua proposta, essa sua solução para o problema que você desenvolveu durante todo o seu texto. E também é a parte, a hora, que você vai ligar as ideias do seu texto. Aqui nessa conclusão, o avaliador ele vai perceber que você soube conduzir o seu texto e que você soube terminar ele de maneira conjunta, que você soube ligar todos os fatos, tanto na introdução, quanto no desenvolvimento e na conclusão. Então, ela é bem importante para o seu texto. E agora nós temos que falar de uma parte bem importante. Então, atenção. Porque são um número máximo e mínimo de linhas e de parágrafos. Também é uma coisa bem óbvia que os mínimos de parágrafos são 3, que é um para o desenvolvimento, um para a introdução e um para a conclusão. Aqui não existe um máximo, né? O mínimo são 3, o máximo não existe. Mas geralmente as pessoas o que é que você pode fazer? Um parágrafo para a introdução, um parágrafo para a conclusão e 2 parágrafos para o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, geralmente, ele é um pouco mais extenso, requer um pouco mais de tempo, até porque você vai usar pontos de vista, argumentar, então, geralmente, isso requer um pouco mais de linha, certo? Mas é importante que você não faça algo com 7 parágrafos, 6. É importante você fazer uma coisa concisa, mas que você soube desenvolver. Porque não adianta você botar 7 parágrafos e você... Até porque quando você faz uma redação muito extensa, existem mais chances de você cometer erros, tanto ortográficos, como você fugir do tema. Então, é bem perigoso você fazer uma redação muito extensa. Então, você tem que se ater a isso. E o de linhas? O mínimo são 7 e o máximo são 30 linhas. Ou seja, geralmente você pode buscar pelo meio termo, tentar fazer algo em torno de 15 a 20 linhas, porque aí o avaliador ele vai saber, ele vai perceber que você soube desenvolver a sua redação bem, que você soube caminhar, ligar os fatos, tudo, caminhar para essa conclusão de modo, como eu posso dizer, bem satisfatório, certo? Então, não buscar fazer o mínimo, mas também não buscar fazer o máximo, porque um pouco de exagero também não ajuda, certo? E agora nós temos as competências. As competências é bem importante de vocês saberem, porque vocês podem se ater na hora que vocês tanto estão lendo os textos de apoio, quanto desenvolvendo, e até antes, né? Para vocês, como é que eu posso dizer? Entenderem onde vocês não podem chegar e o que é que vocês precisam saber para ter êxito nessas competências. As competências, elas são 5, e cada competência, ela pode chegar ao máximo de 200 pontos cada. Qual é a primeira? A primeira é a forma culta da língua portuguesa. Aqui, o avaliador, ele vai saber, ele vai avaliar se você entende tanto da gramática, se você sabe escrever na forma culta da língua, ou seja, você tem que fugir tanto da informalidade quanto da oralidade, ou seja, não escreva do modo como você fala com seus amigos, com seus familiares. Você tem que fugir totalmente disso. Você tem que se ater ao padrão da língua, a forma culta de se escrever a língua. E aqui também os avaliadores, eles vão prestar atenção nos erros de concordância, tanto de concordância nominal quanto de concordância verbal. Então é bem importante que vocês estudem um pouco a gramática nesses quesitos, certo? Que vocês saibam dominar
essa parte da língua. A segunda competência tem a ver com temas e conhecimentos. Aqui o avaliador, ele vai ver se você soube argumentar com base em conhecimentos prévios de vocês. Se você soube interpretar bem o tema e se você soube organizar de modo estrutural a sua redação. Certo, como é que funciona mais ou menos aqui? Essa parte da argumentação e utilização de conhecimentos prévios vai funcionar, eles vão avaliar se você soube trazer da sua vivência, das suas leituras, fatos e argumentos que tem a ver com o tema. Se você se você sabe de algum dado, de alguma notícia, para mostrar que você sabe do que você está falando. E também se você soube interpretar bem o tema. Como assim? Você soube delimitar o tema da sua redação sem fugir dele, sem ir para um caminho que pode estar dentro do tema, mas não é algo específico que aquela proposta ela te requer. E a organização estrutural, que é a organização da sua redação. Se elas sabem dividir tanto na introdução, quanto no desenvolvimento, quanto na sua conclusão. A terceira competência tem a ver com a organização das ideias e fatos da sua redação. O que é aqui? Aqui ele vai avaliar se você soube ligar, conectar as suas ideias, os seus argumentos, com base nos seus conhecimentos, entendeu? Ele vai perceber se você sabe, se você soube escrever sobre o tema, se você sabe escrever sobre o que você está falando, se você não está enrolando, se você não está falando só por falar, ou alguma coisa nesse quesito. A quarta competência ela tem a ver com a avaliação da redação como um todo, com o texto conectado. Ou seja, aqui eles vão perceber se você soube juntar a sua redação, você soube ligar o primeiro parágrafo com o segundo, você soube ligar a sua introdução com o seu desenvolvimento. Então, é importante que vocês tenham um conhecimento em conjunções, em preposições, que vocês saibam utilizar durante a sua redação, por exemplo. Entretanto, portanto, essas pequenas conjunções que vocês podem ligar, conectar o texto de vocês. E a quinta competência, que é a proposta de intervenção. Essa competência ela é bem importante porque o quê? Geralmente, quando as pessoas fazem uma redação, elas deixam algo muito superficial. Por exemplo, buscar uma solução, elas vão dizer, o governo deveria fazer isso e pronto. Não. Você tem que fugir do óbvio, você tem que saber explicar detalhadamente como é que você vai chegar naquela sua solução. Você não pode dizer de maneira geral, ou então só jogar informação e é isso, entendeu? Você tem que saber esmiuçar a sua proposta. Então, você tem que saber explicar para os avaliadores que você entende daquele tema, que você tem uma ideia de como você vai solucionar aquele tema. Ou seja, você tem que também buscar fugir do óbvio, entendeu? Quanto mais você fugir do óbvio, vai ser melhor para a sua redação, porque eles vão entenderem que você tem aqueles conhecimentos, que você sabe buscar soluções, uma solução inovadora e algo assim, ok? Então, essas são as competências, as 5, que vocês têm que saber elas detalhadas para quando vocês estiverem estudando e quando vocês estiverem desenvolvendo as suas redações de vocês, tanto na hora do Enem quanto em casa, em atividades. E a nossa atividade, certo? As atividades, como já tinha mencionado, elas vão funcionar de maneira assíncrona. Junto com esse vídeo, com essa videoaula, nós vamos enviar um arquivo para vocês. Vocês vão ter um arquivo. Nesse arquivo, vocês vão ter uma proposta de redação, um tema. Junto com esse tema, vão ter textos de apoio que vocês vão poder desenvolver com base no que a gente estudou nessa primeira proposta.
E ao final, vocês vão enviar essa redação para a gente e nós vamos ver, dar um diagnóstico de alguns erros que vocês vão ter, avaliar algumas dicas e estratégias de como é que vocês vão poder melhorar nessas redações de vocês, certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido, entendido essa primeira videoaula. Eu sei que foi algo um pouco muito do óbvio, que vocês possivelmente já sabiam, mas é só a primeira para vocês entrarem no assunto, para a gente não entrando logo de cara, certo? E na próxima videoaula vocês vão encontrar com a professora Lorena. Ela já vai chegar com um tópico mais específico. E é isso, bons estudos, boa oficina pra gente. E tchau, tchau, até a próxima.